Olá, tudo bom? E hoje no Café Consciência a gente tem um convidado muito especial que fala diretamente do Rio de Janeiro, que é o Marcelo William, que ele é produtor cultural e escritor de livros infantis. A gente vai bater um papo sobre a importância da literatura para a criança e como que esse contato com os livros vai despertar um adulto muito, muito melhor. E então, para começar, eu gostaria de chamar então o Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bom? Oi, Tudo bem? tudo bem? A gente falar de literatura não tem como não pensar nos livros infantis. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito aqueles livros e tem uma estrutura diferente, com imagens, poucas palavras, porque a criança ainda está assimilando, né, a gramática, a ortografia. É uma estrutura que, assim, é muito gostoso. E aí, quando a gente fica adulto, você não abandona isso. Eu ainda tenho alguns livros infantis. O Pequeno Príncipe, eu acho que é um livro que todo mundo tem que ter dentro de casa, né? Porque ele traz ensinamentos Hum. importantes. Mas é muito gostoso você lembrar um pouco da infância e ter esse contato com a literatura. E aí, pensando nesse contato com a literatura, me veio na cabeça o projeto Lê Pra Mim, que também vem na cabeça o Marcelo. Então, conta pra gente o que quer dizer isso, o que é o projeto Lê Pra Mim. É, contarei. Primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre gosto de conversar e falar sobre coisas que eu acho relevante. Cultura, principalmente, é o que eu vivo disso, né? E é o que eu acredito. E apesar de eu ser engenheiro civil, eu encontrei na cultura o caminho que me dá um prazer e eu proporciono para as pessoas, além de conhecimento, diversão, né? Então isso é muito prazeroso, então te agradeço a oportunidade. O Lê para mim é uma ideia da Sônia de Paula, minha sócia. A gente é sócio desde 99, oficialmente em 2010, mas ao longo desse período a gente veio fazendo vários projetos juntos. A ideia surgiu porque existia um edital aberto e eu falei para ela, tem um edital aberto. E ela teve um insight e nesse insight ela lembrou da filha dela lendo para a filha dela. E me contactou, falou, olha, eu lembrei da minha filha lendo, com o livro na mão, dizendo, lê para mim. E o que a gente faz com essa informação? Eu falei, olha, vamos usar as ferramentas que a gente tem aqui, né? Tem o edital aberto, a gente pode fazer um projeto de leitura para criança. Ela, na época, estava fazendo a novela Caras e Uhum. Bocas. A novela estava terminando, então acabou a novela e a gente convidou, eram 10 encontros, a gente convidou 10 atores para participar do primeiro Lê Pra Mim, que foi em 2010, Hum. no Centro Cultural Aham. Correio, aqui no Rio de Janeiro. Entramos no edital com a ideia que era pegar a personalidade para ler para a criança. Era essa a ideia E por que básica. escolher uma personalidade para falar com a criança? Porque é o Uhum. chamariz, né? A personalidade é uma referência. Podia ser um super-herói, podia Sim. ser um jogador de futebol. Não é a personalidade televisiva, é a personalidade. Por um acaso, ela fazia novela, porque ela é Uhum. atriz. Né? Se ela fosse uma jogadora de vôlei, a gente chamaria o elenco Sim. do jogo de vôlei. Né? Se ela fosse uma, sei lá, Aham. cientista, né? A gente aos Sim. colegas da ciência e tal. Mas já que era uma atriz e a possibilidade da mídia se interessar em olhar para o nosso projeto como uma multiplicação Uhum. dessa informação passando adiante, por que não chamar a personalidade? Então a ideia da personalidade é essa, né? Multiplicar a visibilidade do assunto, o assunto básico que é a leitura
de livros, né? Então, a gente, com isso, consegue não só fazer com que a criança que está sentada ali recebendo a leitura da personalidade se identifique com aquela pessoa, para ela ver cria ao um vivo, vínculo, né, com essa né? pessoa, que ela já tem uma memória de ver essa pessoa de algum lugar. Ela viu na novela e ela está ali na sua frente. Assim. Aí vem a questão. É uma frase da Ana Maria Machado, uma das maiores escritoras brasileiras, principalmente escritora voltada para a criança, né? Ana Maria Machado foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, Ana Maria diz que a criança aprende pelo exemplo. Então, assim, se aquela personalidade, se aquele jogador, se aquele cientista está lendo para mim, é sinal de que isto é uma coisa importante. Isto não sei ainda o que é, eu criança. Chama atenção. Mas o fato de ter alguém lendo para mim, opa, é o exemplo. Entendeu? E aí surgiu o Lê para mim. Muito bacana, muito bacana. E esse começo, então, quando você fala edital de projeto, vocês submeteram um projeto e concorreram com outros projetos também, e o Lê para mim ganhou, é isso? Sim. Existem vários editais de cultura. Bom, existiam vários editais de cultura na época em que a gente começou a fazer o Lê para mim especificamente. E esse edital que a gente entrou era o edital do Centro Cultural Correio de Ocupação. Então a gente entrou, mas ocupação com patrocínio. Então a gente entrou nesse edital pela área de humanidades, que inclui livros e literaturas e projetos de incentivo à leitura. Então a gente entrou por essa possibilidade, né? Tinha teatro, tinha exposição, tinha outros tipos de bate-papo e tal, mas a gente entrou pela humanidade, concorremos com alguns outros projetos que eu não sei quais foram, né? E foram 5 selecionados de humanidades, né? O único voltado especificamente para leitura para crianças era o nosso. Que bacana. E a gente começou muito, muito pequeno, assim, a gente não tinha noção do que ia ser, a gente acreditava que seria uma coisa importante, mas era muito pequeno. Era assim, eu já vou falar um pouco mais, né? Era muito pequeno, assim, então a gente não tinha pensado num assento para as crianças. A gente colocava almofadinha coloridinha, mas nada também estava começando, específico. Né? Nem tinha um projeto parecido para se inspirar, né? Não tinha ninguém que tinha inovado ao ponto como vocês inovaram. Não tinha isso. Alguém ia, mas não com personalidades em centros culturais, né? Então, com o passar do tempo, a gente foi aprimorando, né? Então, na primeira edição, foi um grande sucesso na cidade, né? E assim, o número de crianças nem foi tão expressivo, dependendo de quem lia. Então, a gente entendeu que não podia divulgar quem vai ler, porque senão a pessoa escolhe, eu vou querer assistir fulano e eu não vou querer assistir famoso, né? Tem uma afinidade ou não. A gente diz quem vai. A gente diz o grupo. O grupo é esse, mas quem vai em que horário a gente só diz no dia, né? Até porque a imprensa precisa saber para deslocar uma pessoa. E a gente percebia que a quantidade de pessoas que iam espontaneamente não era grande. Né? Então, a primeira grande mudança do Lê para mim foi: a gente precisa mandar o ônibus da escola para pegar a criança de escola. Né? Essa acho que foi uma grande mudança de vocês era fazer uma ação, deixar aberto o público e quem chegar, chegou. Isso. Né? Deixar aberto. Quem chegar, chegou. Teve um dia em Salvador, que foi a segunda temporada do Lê para mim, que tinha uma pessoa importante lendo, e tinha muito pouca gente. Aí tudo bem, foi bacana, foi bonito, mas acabou e eu sentei, eu fiquei olhando aquilo assim, cara, que derrota. Mas assim, não era uma derrota. Não era uma derrota porque era Dia da Criança, a gente estava no Centro Cultural no Pelourinho. Então, a quantidade de ofertas
para crianças, de projetos para criança no Pelourinho, aquele Exatamente. dia, era absurda. Né? Não tem Então a como gente estava competir, concorrendo né, com no vários outros. cenário que estava aquele dia. Não tinha como. Mas tinha uma grande personalidade lendo. Né? E assim, pô, mas que triste, porque a gente está oferecendo e não veio. Então a gente entendeu que precisava oferecer o transporte. E aí a gente pensou também não só em instituições, mas como escola pública. Né? Então, Lê, para mim, teve essa grande mudança quando a gente entendeu que a gente precisava trazer as crianças, não bastava oferecer. Né? Oferecer só não basta, você tem que fazer chegar até a pessoa. Então, essa acho que foi a maior mudança do Lê para mim. Né? Tivemos três outras que foram bem significativas. Né? A primeira foi o assento, né, que a gente criou uma almofada em formato de livro. Então sai das almofadas coloridas, o que tiver na mão, e personaliza. São almofadas em formato de livro, que todas as crianças sentam nessas almofadas. Então, ela já chega naquele ambiente, ela já se depara com livros falsos, cenográficos, mas já é um livro. E um livro, né, que é confortável, né? Que ela vai ter essa imagem visual de que o livro ele me traz conforto. Teve uma amiga da Sônia, Cristina Oliveira, que fez uma outra declaração para a gente que nos abriu uma janela e uma porta enorme. Assim. Por que vocês não colocam um intérprete de Libra junto com quem está lendo? Né? Então, essa uma boa mudança, incluir acessibilidade no espetáculo, no projeto. Né? Eu tô com abstinência de teatro. Todos então, estamos. A plateia... Né? Sinto uma falta absurda. E, assim, a terceira mudança pequena foi a doação de livros. Então, sim, já estou respondendo uma pergunta que eu sei que você vai me fazer. Sim, o projeto doa. Então, além da leitura, de ter aquele momento que a criança está sentadinha, prestando atenção numa história, você também está distribuindo o livro. Não necessariamente aquele livro que ela está lendo. Exatamente, não necessariamente o livro que está sendo lido. Então, assim, o Lê para mim passou de ser apenas um projeto de incentivo à leitura para um projeto com 5 grandes diferenciais, né? A personalidade lendo para a criança, a gente fazendo num ponto turístico ou histórico ou cultural da cidade, a gente doando livro para a criança, toda criança leva um livro para casa, a gente tem um intérprete de Libras que a gente incluiu várias crianças que num projeto que é difícil, né? Porque são crianças que de repente elas nem têm esse hábito de leitura, porque não é uma coisa da realidade delas, né? Exatamente. E passou a ser um projeto de inclusão social, porque passou a buscar a criança na escola. É o quinto item. Então, assim, ele passou a ser de apenas um projeto de leitura para um projeto de inclusão social. Né? Então, essas foram as mudanças do Lê para mim ao longo desses 10 anos. Nossa, maravilhoso de como vocês começaram, o quanto foi adaptado para uma realidade, porque assim, eu penso que quando você faz um evento, tá aberto ao público, se você está numa metrópole como São Paulo, como Rio, que você tem transporte público fácil, né, tem ônibus, tem linhas de metrô, ok, mas quando você vai mais para o interior, onde você tem um déficit de transporte muito grande, se você não busca esse público, ele não vai chegar, né, no teu evento. Porque muitas vezes a divulgação ela é muito bem feita, o marketing ele trabalha direitinho, a comunicação, a pessoa fica sabendo e fica naquela, queria participar. Né, mas não vê caminho de como chegar. Então, assim, além da parte maravilhosa, que é a inclusão por conta da Libras, né, de ter uma tradução do que está acontecendo para esse público, né, o fato de vocês disponibilizarem, né, um ônibus para acolher essas crianças, isso já é um diferencial muito grande na vida delas. Quantas que estavam ali provavelmente não teriam outra oportunidade, né, de participar de um evento como esse? Quiçá a saída da escola para fazer uma visita a um centro cultural, a um ponto turístico da cidade, né? Então o projeto cresceu assim desse tamanho, né? O nosso público-alvo sempre foi criança, né? O público Você direto. Você tem média de quantas crianças vocês atenderam até hoje?
Vamos lá, eu tenho tudo anotado. Foram 28 mil crianças até agora. 28 mil Nossa, crianças uau. beneficiadas, foram distribuídos 27 mil livros infantis, né? A gente percorreu 16 cidades, nós fizemos 31 edições do Lê Pra Mim. Por que eu considero edição? Edição é um conjunto de 10 encontros literários, né? Então, você multiplica 31 por 10, são 310 encontros de leitura. Em cada encontro literário são lidos 2 livros. Então, eu vou te falar o que acontece no Lê Pra Mim. Gente como que funciona a estrutura. A gente pega a criança lá na escola, ela chega no centro cultural, ela é recebida pela gente na sala, ela senta nas almofadinhas, a gente apresenta o projeto, a gente apresenta o intérprete de Libra, a Sônia que faz essa parte, porque eu acho perfeito o que ela faz. Ela conversa com o intérprete de Libra e ensina algumas palavras em Libras para as crianças. Então, cores, frutas, bom dia, oi, boa noite, algumas... E já é uma diferença, porque frases essa criança ela chega em casa, de repente o vizinho, né, é surdo, mudo, já tem uma iniciativa de contato. Isso. E aí a gente chama a primeira pessoa para ler, e ela lê o livro inteiro, às vezes mostra a figura, geralmente não, para que a criança crie na imagem. Mas outra coisa, como ela é criança, ela não tem referência. Então, a gente entendeu que mostrar a figura é bom, né? Então, ela constrói a partir do que ela vivenciou, só que a criança não vivenciou ainda. E chama a atenção do imaginativo então, da criança, figura, né? Isso, mostrar a figura é bom por isso. Então, acaba a primeira leitura, a gente interage rápido com as crianças, pergunta o que achou, quem não achou, quem era fulano, o que entendeu do livro e tal. Mas a criança é muito pequena, entendeu? De 4 a 9, 8 anos de idade. Essa pessoa sai, vem o segundo leitor, que leu um segundo livro, mesma coisa, acabou a leitura, a gente chama os dois, agradece a presença das crianças. Isso é o Lê Pra Mim. O que a gente fez nos últimos 10 edições? A gente colocava um vídeo antes da primeira leitura falando sobre reciclagem de lixo. Então, o que a gente juntava? A gente juntava o intérprete de Libra com a reciclagem de livro. A gente explicava para a criança como jogar lixo em cada cor e a gente dizia a cor em Libra para a criança. Então, a gente fazia 2 em 1. Maravilhoso isso. Entendeu? A gente utilizava de Libra para falar de cor associada ao lixo, cada lixo na sua lixeira, cada tipo de lixo na sua lixeira, reciclável. E aí emendava com a leitura, né? E uma coisa que acontece, muito engraçado, porque você diz assim para a criança, que cor é essa? A criança diz, é vermelho, e ela entende. Então, quando surge a palavra vermelho no texto que a pessoa está lendo, imediatamente a criança olha para Libra, intérprete de Libras, para ver se ele está fazendo vermelho. Eu canso de pegar o olho da criança pulando para o lado assim para ver ela fazer. A explicação. Exatamente, né? Assim, então o meu público-alvo são as crianças, porém tem um segundo público-alvo que são os pais e professores, né? E quem entende, quem leu a matéria. Você não pode chegar vai na receber, escola, catar a criança, levar num ônibus, tipo, tô levando embora, né? Daqui a pouco eu devolvo. Sim. Não posso, nem posso, porque a professora tem que ir junto, uma questão de segurança. Eu não tenho equipe para controlar 100 crianças. Entendeu? Eu controlo a criança com o meu olho lendo. Né? Eu sei quem está fazendo bagunça, eu chamo a atenção, não brigando, eu chamo a atenção. Eu não chamo que, aliás, a criança é um dos maiores brigando. desafios, né? Quando você pensa num evento com essa proporção, são 100 crianças, né? São 100 criaturinhas com uma explosão de energia que, para você manter sentado numa almofada, prestando atenção no que alguém está lendo para elas, e ela não tem essa realidade, porque o brasileiro ele não tem esse hábito de ler, é muito complicado, né? Então, como que vai, entre aspas, domar as ferinhas, né, para chamar atenção para a leitura? Mas isso é experiência, assim. A gente entende, a gente copia também, né?
É comportamento. Então, assim, eu sei que aquela criança está fazendo bagunça porque ela quer Sim. atenção. Então, quem é você que está sentado? O que você precisa? Você está pedindo atenção por quê? Você quer vir me ajudar a contar a história? Então, ó, tá todo mundo aqui prestando atenção. Eu quero que você seja a minha representante aí embaixo. Então, me ajuda. Dicas Então, pedagógicas, eu transformo inclusive, aquela porque pessoa. eu aprendi isso na licenciatura. Eu não. Isso é total instintivo. Eu transformo aquele bagunceiro Sim. em meu aliado, né? E eu faço uma brincadeira assim: eu vou ler o livro. Se eu olhar para você e você não estiver olhando para mim, eu vou ficar muito triste com você. Porra, bicho. A criança fica Sim. arrasada. E aí ela não tira o olho de mim, né? E toda vez que eu falo assim, olha, se eu acabar de ler o livro, você entender tudo, eu vou te dar um presente, que já está Sim. dado, que é o livro, Sim. mas ela não sabe. Então eu fico naquele jogo Mas você com o cria toda uma bagunceiro. atmosfera E de ele vive ali. surpresa, de amizade, né? De conquistar essa criança. E já vou responder outra pergunta que eu sei que você vai falar. Falar de Sim. igual para igual, entendeu? Não é tati-bitati, não é assim, ai, criancinha, não. Ele só não sabe o que eu Sim. sei, mas ele é tão ser humano quanto eu. Né? Ele tem menos experiência que eu. Então, assim, por que é importante falar a língua da criança e não retardadamente? Porque a criança não tem vocabulário. A criança conhece poucas coisas. Então, eu tenho que usar aquilo que ela conhece, né, para eu poder fazer com que ela entenda que ler é legal. Sim. Que aquele livro que ela vai ler, ela vai descobrir novos universos, novos mundos, né? Eu estou bagunçando toda a nossa Imagina, a programação aqui pauta que a ela é gente só fez. um mapinha Tá? para seguir a linha do tempo, mas não se preocupa com isso, porque o papo tá maravilhoso. Eu acho assim, quem tá fora não tem ideia do que é a dimensão de um projeto e de um projeto que é de literatura para criança. Não é uma coisa fácil, porque nós adultos, nós temos feiras, Paraty, por exemplo, tem todo um evento literário que é maravilhoso para quem participa. A gente tem possibilidades, mas a criança, muitas vezes, ela está ali consumindo um produto enlatado, que muitas vezes vem da televisão, vem de algum programa. Hoje em dia, algumas famílias já têm tablet, então larga a criança com tablet, com celular e fica consumindo o que tem. E surgem polêmicas, por exemplo, vídeos nada a ver no YouTube Kids, né, abordando assuntos que a criança não precisa naquele momento saber. Então, quando tem um projeto como Lê Pra Mim, onde você deixa muito claro que é tudo muito bem estruturado, não é um pensamento de um final de semana, segunda-feira eu vou começar a fazer uma ação. Não, é uma coisa muito organizada, porque você está mexendo, né? Cada encontro são 100 crianças, são 100 vidinhas que estão relacionadas com as 100 famílias, né? Tem um pai e uma mãe preocupado, tem uma professora preocupada. E aí, falando desses professores, do começo, quando o projeto ele ainda não era conhecido, quando as pessoas ainda não faziam ideia muito bem do que era, qual que era a reação desses professores? Eles abraçavam ou eles ficavam assim, ah, não sei, como que era a tratativa? A gente entendeu isso ao longo do processo. E também depende muito de professor para professor, né? Eu já vi professor que, tipo assim, ai, graças a Deus estão dando uma função para essas crianças, eu tô quieto aqui no meu canto. Mas eu também já vi o professor absorvendo aquilo e diz assim, eu vou usar isso em sala de aula depois. E aí a gente foi entendendo isso, e como a gente optou por fazer algum Lê Pra Mim dentro de uma escola, e isso virou também uma outra forma da gente fazer o Lê Pra Mim. Hoje em dia a gente não só faz em centro cultural, como a gente faz dentro de escola. Quando a gente faz em escola pública, a gente hoje em dia oferece uma capacitação para o professor. A gente incluiu o professor. E como que ocorre essa capacitação? A gente faz... Enquanto está acontecendo o Lê Pra Mim, tem uma professora ensinando aos professores o que fazer
com o livro depois que ela lê, ou depois que ela chegar em casa, que a criança chegar de casa com o livro lido, ou alguém lê para aquela criança, o que fazer com aquilo, né? Desdobramentos. Então, assim, uma pecinha de teatro, redesenhar as ilustrações, como mudar o final da história, qual o nome que você daria para aqueles personagens. Então, assim, usar mais o livro para tirar da criança ideias, situações, coisas que ela vive em casa. E o que é incrível do que você está falando é que muitas dessas coisas eu vejo nas redes sociais muito aquela coisa de desenvolver as skills, as habilidades. E muito adulto fala, eu tenho dificuldade de desenvolver habilidade. E quando, por exemplo, você está fazendo a criança criar um novo final para uma história, você está mexendo com essa criatividade, tem tanta habilidade ali que está sendo desenvolvida que é maravilhoso, porque assim, a gente não faz ideia que às vezes uma brincadeira, que às vezes uma coisa leve, ela pode desenvolver tanta habilidade diferente, né, pro dia a dia. E outra coisa, a pessoa diz que não sabe fazer porque ela não tem repertório, ela não tem experiência. Também, então, né? Quando a gente dá... porque ela acha que ela não vai saber fazer. Então, quando a gente oferece a capacitação para o professor, que muitas vezes não sabe o que fazer, e aí ele perde uma oportunidade de enriquecer o trabalho da leitura para a criança, com a capacitação, ele diz, agora eu tenho ferramentas. E para a criança, a mesma coisa. Eu li naquele livro que o personagem foge com o gato. Então, tio, professora, neste livro, a criança também não poderia fugir com o cachorro? É apenas uma questão esqueci a palavra que eu ia falar. Você vai adaptar conforme a necessidade, porque eu penso assim, se for um professor de ciências, você pode conduzir uma aula de ciência, né, falar de repente da questão do bem-estar animal, de cuidar dos pets, simplesmente incluindo animais numa história onde você tem pessoas, por exemplo, né? Com certeza. É isso aí. Né? As fábulas nada mais são do que pequenas histórias contadas através de animais falantes, entende? Então você humaniza o animal. Né? Maravilhoso. E aí você tem, então, uma situação que, assim, é muito incrível, porque a criança, ela está participando, então são 100 crianças, em teoria, são quase 100 livros diferentes que ela está recebendo, né, são títulos diferentes, e porque não é todo mundo que eu imagino que está recebendo o mesmo título. Então, assim, além da ação, naquele dia do Lê Pra Mim, o professor ele pode chegar em sala de aula e falar assim, galerinha, olha, traga os livros que vocês receberam e multiplicar ações do Lê Pra Mim em outros momentos dentro da sala de aula, né? Então, a função do projeto como multiplicador, ele é grandioso. Entendendo que a gente está lidando de crianças de 3, 4 a 8. Então, essas crianças não têm essa tranquilidade, tia, eu trouxe um livro da minha casa. Não, é criança, entende? Então, parte sempre do adulto para o pequeno. Né? A gente tem que ensinar, a gente tem que oferecer, a gente tem que educar, e não adestrar, é diferente. Educar, fazer com que a criança aprenda, goste, né? Dar o valor para ela. Né? Então, realmente, o Lê Pra Mim multiplica nesse sentido, né? Quando a criança recebe aquele livro, ela leva para casa. Uma vez me perguntaram quais são os desdobramentos do Lê Pra Mim. Eu vi que tem uma pergunta similar aqui no nosso roteirinho. Então, assim, é muito difícil a gente mensurar o que a gente gera. Né? Uma vez eu fui até questionado pela Secretaria de Cultura de São Paulo sobre isso. É apenas um projeto que bota o famoso problema? Eu falei, não, negativo. A gente planta e a gente coloca nessas crianças uma ideia, o que a Sônia, minha sócia, chama de semente. Eu não uso muito essa palavra porque não é uma plantação, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma vontade. A gente coloca na criança a vontade de que ela busque. E não tem como mensurar isso, né, em termos técnicos do que está acontecendo. Não tem.
É muito subjetivo. Agora, eu tenho relatos, e os relatos são muito gostosos. A gente recebeu uma vez uma informação de que a menina chegou em casa, colocou as bonecas no chão, pegou um livro e contou uma história. Mim, claro que não era. Ela contou uma história, então assim, ela reproduziu, né? E outras meninas mais velhas que estavam no Lê Pra Mim chegaram em casa e leu para as primas, vizinhas, coleguinhas da rua. Então, a gente tem isso, né? Porque como é que eu vou contabilizar o que entrou de informação? É muito objetivo. A gente consegue fazer um número, assim, foram não sei quantas crianças que participaram, não sei quantos livros doados, né? Então, eu faço sempre uma conta, assim, eu atingi 28 mil crianças. Se 1% disso, e aí eu estou falando de 280 crianças, se tornarem escritores ou trabalhadores de cultura ou professores ou amantes da literatura, eu tenho 280 pessoas graças a um projeto de incentivo à leitura, entendeu? Então, assim, eu estou sendo muito pessimista em achar que 1% das minhas 28 mil crianças vão ter um rumo voltado mais para a educação, para a saúde, para a cultura, para a construção civil, entendeu? Para gastronomia, né? Sem falar do impacto indireto, porque eu penso assim, quando você trabalha num projeto que ele tem como público-alvo, por exemplo, as crianças de escolas públicas, e sabendo da realidade do Brasil, que muitas dessas escolas públicas recebem crianças que muitas vezes é a primeira pessoa da família que está tendo uma educação formal. Né? Então, às vezes, é uma criança de 8 anos, mas é a primeira pessoa naquela casa que está sabendo ler e escrever e que vai levar uma informação na forma de um livro para essa família. Então, querendo ou não, ela acaba sendo um veículo para transportar uma informação e estimular os pais, os irmãos, os tios, os avós a também buscar o livro. Né? Que provavelmente os avós nem sabem ler. Né? Então, a criança é um veículo de trazer uma novidade. Né? Ela está aprendendo a ler. Então, ela pode nem saber ler, mas ela vai pegar a figurinha e vai contar a história em casa. Né? Se ela fizer isso, é óbvio que o meu projeto atingiu 100% o objetivo. E aí, né, é aquela coisa, não tem como mensurar, mas é uma coisa tão óbvia, tão assim escancarada dos benefícios de um projeto como esse, não tem o que discutir, né? Qual que é a vantagem de fazer uma ação, de repente você parar uma agenda de aula para incluir um evento como esse, porque é maravilhoso, porque só vai trazer benefício para todo mundo, para todo mundo. Porque o professor vai fazer uma troca de informações, a criança ela vai ter um momento que até vai quebrar um pouco aquela rotina de sala de aula, né? Então ela tem uma vivência com outras crianças, num ambiente que assim vai chamar muita atenção, ela está curiosa, o que está acontecendo ali. E também são tratados outras coisas que no dia a dia, às vezes nem presta atenção, como por exemplo a Libras, né? De repente, muitas escolas não têm um intérprete de Libras, e aí aquela criança ela é recebida num ambiente que é super hostil, né? Porque ela não sabe se comunicar, não tem ferramentas para isso. E quando participa de um projeto que ela se vê acolhida, isso muda muito a vida dela. Uma coisa que assim, eu bato muito nessa tecla. A criança que precisa da necessidade, que precisa do intérprete de Libra, ela também não sabe Libras. Por que eu digo isso? Porque ela também está em construção, né? Ela também está em formação. Então, é uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo em que eu ensino as Libras para as crianças surdas, eu também ensino para aquelas crianças que não são surdas. E muitas coisas a criança surda pela Libra associa. Então, amarelo é assim. Essa cor que eu estou vendo é esse sinal, né? Então, as Libras funcionam também, acho que mais até para as pessoas ouvintes saberem que existe esta língua, né?
do que para criança que, tipo assim, vou dizer que eu não sei esse número, mas ela é uma criança que também não sabe ler. Provavelmente ela também não sabe Libra. Ainda mais uma criança de escola pública, que os pais não falam Libra. Às vezes não tem nem recurso para ir atrás de um tratamento, de melhorar a condição de vida. Tem. E assim, informações básicas e rápidas sobre esses anos de ler para mim. A gente vai e faz em escola pública. A única refeição da criança é a merenda. Muitos casos. Aqui no Rio. Né? Então, a gente vê isso. É uma coisa que dá uma angústia quando a gente sabe disso. Né? Outra, a gente agora viu na pandemia que as aulas online, criança de escola, adolescente de escola pública, foram muito prejudicados, porque não tem internet em casa, não tem aparelho para ter aula às vezes online. É um aparelho então, assim, para 7 da família compartilhar. É para a inteira. Então, assim, a diferença de ensino de escola particular para escola pública é enorme. É gritante, assim. O que eu tento fazer é levar para a criança de escola pública alguma coisa, entendeu? E a gente faz com qualidade. Assim, os livros lidos são livros escolhidos por uma professora primária e com formação em Isso método. Até eu ia perguntar para você como que é a escolha desse tema de cada sessão, como que o repertório ele é construído, quais livros que eu vou levar, vou ler para essa criança, como que é a preparação antes de acontecer de fato o encontro. É sempre uma via de duas mãos. A gente faz uma parceria com editoras, porque a gente compra livro deles, e a gente diz assim, o que vocês têm aí para a gente ler para a criança dessa fase? E eles mandam alguns exemplares. A gente acha esse legal. A gente pega isso que a gente recebe e lê junto. Né? Com a professora, a Sônia lê, eu leio, diz assim, esse livro eu não quero falar disso. Eu não quero falar de uma doença grave para criança. Entendeu? Não quero. Então, nesta edição, a gente não vai falar. Mas eu quero falar de ausência, de morte. Mas tem o livro do Ziraldo, que é o Menina Nina. Então, é a história da menina que perde a avó. Né? Então, assim, é o assunto. Como é que a gente decide os assuntos que vão ser falados? Os assuntos que tenham a ver com a comunidade. Criança perdida em shopping, a gente tem o livro. Pai, mãe interagindo com o filho, tem morte, tem desejos, vontades, tem um livro que eu adoro ler que desmistifica o ídolo. Então tem o livro do Ilan Brenan que é Até as Princesas Soltam Pum. Então assim, se até as princesas soltam pum, imagina o que a gente não pode fazer. É uma questão então a gente social enorme hoje em dia, né? Que é a problemática do machismo, né? O quanto a mulher ela tem que ser criada de uma forma e não pode fazer N coisas simplesmente por ser mulher. E outra coisa também, os meninos, né? Tem um livro que eu amo ler, que está até aqui, que é o Cachorros Não Dançam Balé. É a história de um cachorro que dança balé. Meninos né? não choram. Assim, se o cachorro dança, meninos não choram. Né? Então a gente escolhe esses temas que tenham a ver com o cotidiano da criança e que mostrem alternativas. Não basta só falar do balé, que menino veste rosa, menina veste rosa e menino veste azul. Por quê? Pode ser trocado? Não, se o menino quiser vestir verde, ele pode. Se a menina quiser vestir amarelo, ela pode. Né? Não é uma obrigação. Entendeu? Então, assim, as coisas têm que ser ditas, né, dentro de um contexto. Entendeu? Você limitar um gênero através de uma cor, bicho, o mundo não é feito só de rosa para meninas e nem só de azul para meninos. Cores não têm sexo, né? Entendeu? Que é uma coisa assim que eu acho absurda ficar problematizando uma coisa que é tão besta. Claro. A gente tem que aprender muito com a criança, porque você chega para uma criança e faz uma pergunta, a criança vai responder na lata. E vai responder com aquela sinceridade e pureza que é o que falta pra gente adulto, né? Que é essa coisa de ficar problematizando cor, e pra criança é só uma cor, é uma questão de gosto. Eu gosto mais do azul, gosto mais do vermelho e ponto final, entendeu? Nada.
Então, são esses tipos de livros que a gente escolhe, né? A gente lê tudo. Desde que tenha qualidade, a gente lê tudo. Então, a gente contacta a editora, a gente faz um trabalho muito legal que a gente descobre na cidade em que a gente vai fazer o Lê Pra Mim, autores de livros infantis na cidade. Isso, e a gente faz as intercâmbio. Eu compro livros da autora de Belém do Pará e vou fazer em Porto Alegre, dou os livros que eu comprei em Belém e em Porto Alegre. Aí, em Porto Alegre, eu conheço um escritor local, eu leio o livro dele e faço uma doação se eu for fazer em Juiz de Fora, por exemplo. Um network, né? Então, a gente de distribuição desses livros. Maravilhoso. Isso. Às vezes a gente acha um autor genial, diz assim, olha, editora tal, você precisa conhecer esse autor, mesmo que você não edite ele agora, né? Mas ele descobriu a gente, né? Eu sempre gosto de contar essa história porque a gente recebe tanta coisa que às vezes não dá para ler tudo, né? Então, eu já pedi desculpas 897, eu vou pedir 898 para essa autora de novo, que é a Márcia, que ela me apresentou um livro chamado Pretinho, O Sapato Medroso. Eu levei dias para ler. Quando eu li, eu falei, cara, o livro é ótimo. E a gente passou a ler e ela não tinha editora. E esse livro, para a gente, hoje em dia, é um dos livros que a gente nunca deixa de ler, porque ele é tão importante que ele fala do medo de ir à rua. É a história de um sapato que fica dentro de um armário. Olha o subtexto. E o sapato sai do armário para ir conhecer o mundo e se apaixona por uma menina, um sapato, né? Então, assim, é o medo do desconhecido, entendeu? Olha o subtexto. Tem várias coisas. A criança ainda não está ligada nisso, ainda não é a realidade dela, ela está começando a se conhecer, mas que daqui a 1 ano, 5 anos, vai ser aquela explosão, né, no consciente. Vai entender. A gente, não é porque agora a gente tem um governo conservador, não. Desde o início do Lê Pra Mim, a gente sempre buscou temas que falasse da realidade, mas que não escancarasse a realidade, né? Não é hora. A gente sabe que aos poucos a criança vai descobrir o mundo. Então, por exemplo, a gente sempre fala alguma coisa. Esse do sapatinho, pretinho, sapato medroso, quando ele sai do armário, a criança já vai ficar com isso na cabeça. Até as princesas soltam pum, ela vai ficar com isso na cabeça. Cachorros não dançam balé, ela vai ficar com essa informação na cabeça, né? Tem um que existem outras possibilidades para a criança, né? Que ela não é um robô que vai seguir um roteiro. Isso. Outras possibilidades, tudo, de trabalho, de forma de vida, de gostos, entendeu? De cores, de sabores, né? Porque você, se for um chefe de cozinha, né? Por que você não pode botar banana na farofa? Pode botar banana na farofa, fica delicioso. Tem gente que não gosta de banana na farofa, eu adoro, entendeu? Tem gente que não gosta de cebola, né? Tem gente que não gosta de coentro. Então, assim, mas nem por isso você vai deixar de plantar o coentro, deixar de picar a cebola, né? Então a gente mostra que o mundo é feito de opções. É incrível, é muito incrível. E aí, entre essas opções, você tocou lá no comecinho da nossa conversa a questão da reciclagem. E aí aquela pergunta polêmica. Por que tratar a reciclagem de livro no encontro literário, né? Por que tem essa necessidade? Da onde partiu isso? De repente, eu vejo assim, na minha realidade, eu já vi várias vezes livro jogado num lixo orgânico comum, né? Livro bom que poderia muito bem ter sido doado para uma escola, para uma biblioteca, ou simplesmente ter largado num banco, numa praça, para alguém que tivesse interesse pegar e sair lendo. Da onde veio essa ação de vocês de, além de fazer um evento, um projeto de leitura, mas também abordar essa questão de como reciclar esse livro? Porque quando a gente fala de reciclagem, de lixo, de livro, é você se desapegando, né, desse produto. Então, por que surgiu essa temática? Então, assim, eu vou te contar a verdade, por que a gente começou a fazer, e vou te contar o que a gente aprendeu com essa verdade, tá? A verdade é que um patrocinador solicitou fazer uma ação de reciclagem de lixo voltada para o plástico. Então, aí a gente fez e achou bom. Então, o que a gente entendeu disso, né? O livro é feito de quê?
O livro é feito de papel. O papel vem da onde? O papel vem da árvore. Se eu não cuidar da natureza, vai ser muito difícil eu ter livro de papel daqui a muitos anos, né? Se toda a floresta amazônica virar um deserto, né? Se o Saara está aí, né? Improdutivo. Então, assim, não adianta só plantar eucalipto. Você que é biólogo sabe que uma floresta de eucalipto mata a fauna inteira. E a água também. Entendeu? Você mata... Você destrói todos os nutrientes do solo. Você acaba... Assim, não adianta ter eucalipto para fazer o livro, né? Se eu não tiver o resto. Então, graças a esse patrocinador que nos propôs falar sobre a reciclagem de lixo, a gente entendeu que reciclar também é bom para nós, que vamos continuar tendo livro, que vamos poder melhorar a qualidade de vida não só das pessoas, mas a saúde da cidade, a saúde do planeta. E isso está escrito no livro. Quer dizer, então, é uma trazer roda gigante, uma problemática que é do dia a dia, né? Que às vezes um bom livro, no final da vida dele, ele pode originar um outro bom livro. Isso. E a gente dava exemplos. Então, por exemplo, a gente, na época que a gente falava sobre a época que a gente começou a falar sobre reciclagem, a gente mandou confeccionar uma camisa polo, com gola polo, com a logomarca do projeto aqui no peito, e essa camisa ela era feita com metade de fibra. A fibra da camisa era de garrafa PET reciclada. Então a gente mostrava, tipo, ó, vocês estão vendo a importância da reciclagem? Olha aqui, essa camisa ela é feita com o resto de garrafa PET reciclado. Entendeu? Então, o que eu achava ruim na minha escola é que, para eu saber uma derivada, uma integral, uma raiz quadrada, não sei o quê, assim, para que eu vou usar isso? Né? Eu sempre fiz essa questão. Para que eu preciso saber disso? Um exemplo prático, então, né? Agora, com a reciclagem, a gente mostra o exemplo prático. Entendeu? Por isso, essa ligação, né, da literatura. Eu, como professor, eu vejo muita questão, por exemplo, você chega para uma criança e fala, olha, tá aqui uma folha, tá, o lápis para colorir, desenha a natureza. Muita criança vai desenhar uma girafa, um elefante. E aí, como que eu vou falar com uma criança que só conhece esse tipo de animal sobre a preservação da onça pintada, da sucuri, do tamanduá? Não é a realidade dessa criança, porque muitas vezes quem deve trazer para a criança essa informação não está trazendo. E aí a criança está consumindo um conteúdo que é importado. Então, para a criança, temos que preservar lá a savana africana, mas não temos que preservar a natureza brasileira, porque ela não conhece o que é a natureza brasileira. Então, quando você entra com ações paralelas, né, do que é o cerne do projeto, você consegue despertar muita coisa bacana, como, por exemplo, o programa de reciclagem que vocês fazem. Então, querendo ou não, não é o objetivo do Lê Pra Mim, mas ele deixa um ensinamento muito grande para essas crianças. Né? Então, isso é fantástico, porque eu não imaginaria que um projeto como esse teria essa abordagem, por exemplo. Quando a gente fez em São Paulo, você não teve a oportunidade de ver. Acho que você não chegou a ver, não, né? Fica a minha culpa aqui registrada publicamente. A gente vai fazer um dia na vida, a gente vai fazer um dia na vida, a gente vai voltar a fazer em São Paulo. Então, aí você vai ver, porque assim, a coisa acontece já independente da gente, né? Eu apresento, a Sônia apresenta, eu leio, a Sônia lê, o intérprete de livro e tal. Mas a coisa vai num tamanho, né? Claro que a gente produz antes, a gente planeja antes, tem uma equipe de 10 pessoas em volta da gente e tal, mas ele anda tão sozinho quando começa, né, que as pessoas não sabem a quantidade de informação que elas estão recebendo, né? E elas recebem essa reciclagem de livro, elas recebem a informação do livro que está lendo, ela recebe a informação do intérprete de Libra, ela recebe a informação do centro cultural onde ela está, ela recebe a informação da personalidade que chegou, e aí tem um bando de fotógrafo que são os jornalistas, e no dia seguinte ela vai se ver, ela vai ver a criança no jornal, e orgulho, né, no meio-dia da televisão. Eu tive ali. Então, assim, o projeto, ele não é pequeno, mas ele não é simples, ele nem é pequeno, mas o tamanho dele é tão
sinérgico, né? não Tão tenho a palavra. estruturado que ele consegue... Assim, ao mesmo tempo ele é desse tamanho, porque é desse tamanho, sabe quando você tem uma pedra de césio, que ela tem uma quantidade de energia que emana dela e que é capaz de destruir um quarteirão, fazer muita gente pegar uma doença por causa de um césio que transmite uma radioatividade? O Lê, para mim, é essa pedrinha de césio de radioatividade. Assim, ele é tão pequeno, mas é tão explosivo aquilo que a gente faz ali, entende? Que a gente só se dá conta quando acaba. Que fica todo mundo enlouquecido. E hoje, quando você pensa... Mas pra gente é natural. Hoje, quando você pensa nessas ações, por exemplo, passaram 10 anos de projeto, o projeto amadureceu muito, teve muitos erros e acertos nessa história. Hoje, quando o Marcelo olha para trás, as primeiras edições, as primeiras tentativas de levar o projeto, do projeto crescer e ser visível, ter uma dimensão como ele tem hoje, né? Que conselho que você daria lá para o passado? Que conselho que eu dava para o passado? Assim, primeira coisa, prestar atenção na criança. É a criança que importa. Não que no passado a gente não prestasse atenção na criança, né? Mas quando a gente entendeu que a gente tinha que buscar a criança na escola e trazer, aí é que eu acho que o projeto ficou do tamanho que é hoje, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para a primeira edição, lá na primeira edição eu já tinha levado criança. Maravilhoso. Eu já tinha mandado Quem sabe uma live como essa consegue inspirar, nascerem novos projetos de outras formas de chegar nesse público e despertar uma mudança que a gente fala no dia a dia. É muito comum a gente, adulto, falar assim, temos que mudar o mundo, temos que preservar a natureza, temos que eleger bons políticos. Mas a gente, às vezes, perde a noção do quanto a gente está criando um mundo para as crianças, e se a gente não cuidar dessas crianças, o mundo vai ser igual ou pior para elas. Então, quando a gente direciona uma ação em cima das crianças, a gente consegue ter uma ação transformadora. É isso aí. É no que a gente acredita. Tanto é que a gente está 10 anos na estrada, né? E não teve um ano que a gente não fez. A gente, ao longo dos 10 anos, a gente fez pelo menos uma edição todos os anos. Às vezes a gente faz mais de uma. Ano passado a gente fez... As últimas edições ano passado foi Manaus e Cuiabá. Uau. Né? E antes a gente tinha feito em Fortaleza. E antes a gente tinha feito em Niterói e Rio de Janeiro. Né? E esse ano a gente já está para fazer desde março. Mas aí surgiu a coronga. Então a gente só vai fazer quando a aula voltar. Né? E tem uma coisa que você vai me perguntar, mas eu já vou adiantar. Assim, a gente fez um Lê Pra Mim no YouTube, porque a gente queria atender mais crianças do que as crianças que estavam lá presencialmente. Então, por exemplo, uma criança que está fazendo um tratamento no hospital, ela não pode ir. Uma criança que está num lugar sem acesso, ela não pode ir. Uma criança que o responsável não tem com quem deixar, ela não pode ir. Né? Então, como é que a gente vai chegar nessas crianças? Aí a gente chamou 10 pessoas e cada um leu um livro, a gente disponibilizou esse livro na internet. Né? E a gente acha, a gente ainda não tem essa certeza, já vou explicar por quê, a gente acha que esse é um caminho que o Lê Pra Mim pode seguir durante e após a pandemia, sem tirar a nossa presença física na escola. A questão da pandemia, qual que foi o impacto da pandemia? Porque eu vejo que tinha uma agenda, né, de continuar com a edição de 2020, mas daí veio essa pandemia, essa necessidade de isolamento e de cuidado também, né, de não vamos se expor para um vírus que a gente nem sabe muito bem como que é. O YouTube, ele bombou, né? Muita escola, muita empresa, muita gente bombou no YouTube, então a gente tem uma overdose de lives, uma overdose de conteúdo, de vídeo. Quando começou essa pandemia, que vocês viram que a agenda teria que ser adiada e não tinha essa certeza, né? Porque em março a gente pensava que ia voltar em maio e agora a gente já fala de voltar ano que vem. Como que foi para vocês esse abalo na organização do projeto?
na verdade, as crianças perdem muito e a gente perde o patrocínio, né? Então, é um pânico, né? O que a gente vai fazer? Mas, ao mesmo tempo, a gente lida com a presença física. Então, não adianta ter se a gente não for, entendeu? E outra, quando eu disponibilizo no YouTube, a criança não vai ligar o YouTube. Alguém tem que ligar para ela. Né? Então, por mais que eu corra para fazer para o YouTube, eu tenho já 11 vídeos lá, se ninguém colocar para a criança, ela não vai pegar o tablet e YouTube e achar. Não vai. Né? Então, a gente ainda precisa de um elemento que ligue a criança à leitura. Então, o que a gente faz? A gente já tinha os 11 vídeos prontos quando começou a pandemia. A gente reexibiu, a gente redivulgou, digamos assim. A gente redivulgou nas nossas redes sociais o que a gente já tinha pronto. Né? E isso gerou um aumento de visualizações. Né? Só que eu volto a dizer, a criança de escola pública, muito difícil acessar, porque ela não tem internet, é um computador para a família toda. Então, a gente talvez não tenha chegado naquele público. Entendeu? O que a gente pensa em fazer agora? Gravar mais vídeo, levar uma televisão e apresentar a televisão com o vídeo na sala de aula. É uma opção. Mas aí é vídeo, não é a presença. Então, vídeo a criança vê na novela. Entendeu? Ela não vê o artista, competir, né, com esse excesso de informação que está disponível. Não. Ela já vê televisão o dia inteiro. Eu vou levar mais televisão. Né? Então, a gente está ainda tentando entender como é que a gente vai fazer. Mas Marcelo, desde março você... Não, porque a nossa função é apresentar o livro com a personalidade presencial. Que fica distante do que é o propósito do projeto. Porque ler por ler, qualquer um pode abrir a webcam e começar a ler num vídeo, né? Então, assim, qual que é a ideia, qual que é a missão do projeto? Então, se você só se adaptar por conta da pandemia, mas perder, né, se distanciar dessa missão, perde totalmente o propósito. Não faz sentido. Faz sentido. Né? E outra, o nosso público não vai acessar, que é a criança de escola pública. Que é o nosso, não é o único público, mas é o público mais direto que a gente tem. Então, é muito difícil a gente tomar essa decisão, sabe? A gente parou, né? E o patrocinador entendeu, né? A gente teve um outro patrocinador de um outro projeto que disse para a gente, olha, esquece 2020, vocês só vão voltar a realizar em 2021, ok? Ok, a gente entendeu. Provavelmente, o patrocinador dessa temporada carioca do Lê Pra Mim, que a gente vai fazer em 5 escolas, ele também vai chegar a essa conclusão em breve. Porque as crianças vão ficar separadas, não vai poder ter mais do que 15 crianças numa sala de aula. O meu objetivo era atender 100. Como adequar toda a infraestrutura para o novo normal, né? A gente espera, o dinheiro está lá guardado, quando tiver que fazer, a gente usa a verba. Né? Mas é angustiante, né? Porque a gente quer fazer e não pode fazer. E por outro lado, eu vejo as oportunidades que surgem disso, né? De repente, trabalhar eventos temáticos voltados para a higiene. Porque, assim, eu como profissional da saúde, eu fiquei assustado de ver quanta gente não sabia lavar a mão. Né? A gente é brasileiro, tem uma fama de tomar muitos banhos, de ter uma higiene, né, super em dia, mas é bizarro que a gente precise falar sobre como lavar as mãos corretamente para se prevenir de vírus, porque as pessoas elas esquecem que além do coronavírus tem outros vírus, bactérias e germes que estão no dia a dia. Então assim, quer dizer, ninguém lavava a mão antes direito, e aí eu penso também nessas oportunidades, né? O quanto a pandemia está trazendo muita tristeza, mas também o quanto ela vai trazer muita oportunidade de quem tiver esse olhar, né? De focar no que está tendo, seja de higiene, seja essa questão do afeto. Se eu não posso abraçar meu colega, então de que forma eu vou demonstrar um afeto? E aí desenvolver linguagem, desenvolver outros mecanismos, né? Então, eu penso assim que tem oportunidades que estão surgindo e o projeto ele vai amadurecer para catar essas oportunidades. Da mesma forma que vocês amadureceram nesses 10 anos, esse momento ele está sendo uma onda que está
né, necessitando bastante de transformação. A gente sabe. As peças de teatro, por exemplo, estão indo para o audiovisual, né? Sim. Todas, né? E, Todas. Tem peça que está sendo exibida ao vivo no teatro agora, por exemplo. Tem um teatro aqui no Rio, o Teatro Petra Gold, de quinta a domingo, de segunda a domingo tem espetáculo. Você vai lá, compra o seu ingresso, recebe uma senha, entra no aplicativo e vê. Mas a peça está sendo feita, sim. realizada ao vivo, foi o que você vê pela televisão. Todo mundo está Né? tendo que se adaptar, né? Não, não é a mesma coisa, mas é Sim. alguma A gente coisa. tem uma pergunta aqui Né? na live, nos comentários, do Daniel. Ele fala assim: a leitura é um exercício poderoso de formação humana, concordamos. Como que a literatura, nesse tempo, e aí tocando no assunto que a gente está conversando de hiperconectividade, de muita tela, hoje em dia tem até geladeira inteligente, né? Como que você vai usar a literatura como um instrumento de formar a cidadania, né? De que forma eu vou, ao invés de competir com esse conteúdo de tela, buscar fazer as pazes, né? De não perder o propósito. É muito grave. Porque, veja bem, hoje em dia a gente vive numa enxurrada de informação que vem de todos os lados, né? Você recebe notícia falsa pelo seu celular, você recebe uma informação pela televisão, você anda na rua e ouve alguma coisa, né? Então, para mim, qual é a nossa função? Mostrar para a criança que ela tem que buscar num lugar sólido e num lugar seguro a informação para que ela tenha várias opções de informação e tire a sua Sim. própria conclusão, formando o cidadão, né? Então, assim, o que a gente tem visto hoje em dia, você buscar num jornal sério que checa a notícia se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Não adianta dizer, fulano roubou. Sim, quanto, onde, como, cadê a prova, né? Fulano faz rachadinha. Quando, onde, cadê, né? A gente precisa saber a Ainda mais para lidar verdade com esse e a volume de verdade informação você... que tem o tempo todo, né? Exatamente. Né? E tem outra coisa importante, assim, não basta ler, você tem que entender o que Uhum. você está lendo, tem que interpretar aquilo que você está lendo, né? Então, isso é o que a gente faz para formar o cidadão. A gente chega para a criança, dá a ela uma leitura de qualidade que foi lida com antecedência em casa, foi estudada pela pessoa que está lendo para ela e que entendeu aquela história. Né? E quando a gente passa essa informação para a criança, ela percebe, através do exemplo, como diz bem Ana Maria Machado, a criança aprende pelo exemplo, que aquilo que ela está recebendo veio de um veículo Uhum. confiável, que é o livro. E eu acredito mesmo, eu acredito em instituição sólida, eu acredito em escola, eu acredito em faculdade. E nenhum desses lugares a gente joga o livro fora, né? Porque tem livro, tem muita coisa escrita, tem que cortar. Gente, se ele tem muita coisa escrita é porque muita coisa aconteceu. E essas coisas precisam ser E como escritas e ditas, favorecer que a para que no pessoa futuro... saiba comparar o pensamento, né? Não ficar um pensamento enlatado. Lógico. Né? E você no futuro entenda o que Sim. aconteceu no passado e não por Uhum. achismo, né? Mas com base sólida, né? Teve golpe ou não teve golpe? Teve ditadura ou não teve ditadura? Não, gente, teve ditadura, né? As pessoas eram presas, as pessoas eram torturadas. Isso está escrito, isso está comprovado, entendeu? As pessoas foram caçadas, as pessoas foram exiladas. Então, assim, dizer que não houve, entendeu? É sonegar uma história. Entende? Então, você só vai saber disso lendo. Né? Porque a tia do Zap disse que o cara que está governando é um cara muito gente boa. Sim, pode até ser, mas eu não E aí conheço esse fica o cara gente perigo boa que também, está porque às vezes governando. a criança ela confia nessa pessoa e a pessoa está transmitindo uma informação, então a criança deixa essa informação como se fosse uma verdade, né? Então, se você não der ferramentas para
criança, para o adolescente, dele checar a informação, porque muitas vezes a pessoa ela compartilha não é pela maldade, eu vejo muito disso em grupos de famílias e etc. Recebe uma informação e às vezes é tão fácil você encaminhar e dar o clique e tal, tem gente que não manda por maldade uma fake news, mas não fez aquela lição de casa, de checar antes de compartilhar. Então, quando você tem um projeto onde você está discutindo com a criança e está mostrando possibilidades, você está dando ferramentas que ela não faça isso, né? Eu estou dando uma base sólida, isso é que importa, porque o livro ele é uma base sólida, ele é uma ferramenta de registro, né? Seja ele um registro histórico, um registro biológico, um registro científico, né? Então, falando um pouco sobre compartilhamento, as pessoas compartilham por duas formas, ou porque é engraçado, ou porque você ficou indignado com aquilo, né? Você olha que absurdo isso. E aí você tenta mostrar a sua indignação para as outras. Você tenta mostrar a sua graça para as outras, né? Então, o que acontece hoje em dia, principalmente, eu tenho lido muito isso e eu tenho visto muita live, muito vídeo, né, sobre esses compartilhamentos. O que o Facebook faz é as pessoas que usam... O Facebook não faz nada, né? Quem faz é quem usa. Os usuários do Facebook, eles entenderam que as pessoas compartilham pela indignação. Então, elas criam uma situação falsa, né? Fulano rouba. Vira uma cultura do sensacionalismo, olha isso, fulano... né? Exatamente. Entende? Então, ele compartilha pela indignação. Então, muitas vezes, esses falsos perfis... eles entram lá e compartilham. Eles entram lá e comentam. Então, o Facebook, a ferramenta Facebook, entende que aquela postagem tem uma relevância. Então, ela aumenta a capacidade das pessoas enxergarem aquela postagem, né? Então, isso gera um volume de fake news rodando por aí. O que eu faço é mostrar assim, você viu uma informação, corre para saber se ela é verdadeira ou não. Vai no livro. Mas como é que eu vou fazer a criança entender isso? Eu quero fazer a criança adorar o livro. Para ela adorar o livro, eu tenho que ler bem para ela. Eu tenho que fazer ela gostar de estar ali no Ler para Mim. Eu tenho que fazer ela ter uma referência da personalidade que está na frente dela. Aquilo não é uma recreação, mas é uma forma da criança passar o tempo, receber alguma coisa e criar dentro dela o prazer de pegar o livro, né? Por exemplo, se essa pessoa que começa agora a ter gosto pelo livro, na adolescência, ela vai correr para algo mais seguro, em vez de compartilhar a notícia falsa, né? Às vezes a gente mesmo compartilha uma notícia falsa sem saber. Mas a probabilidade de ser enganado vai ser muito menor. Sim, a gente pede desculpa, né? A gente tem essa consciência, né? Mas é assim que a gente forma o cidadão, né? Mostrando para ele uma ferramenta segura, que é o livro, entendeu? Então, assim, abandonar o livro, dizer que o livro não serve para nada, dizer que o livro tem muita coisa escrita, isso só diminui, né, a inteligência de quem fala, né, de quem está expondo isso, né? Isso só tenta destruir, né, um trabalho que já vem sendo feito há anos por toda a humanidade, né? Por quê? Porque a pessoa que fala isso, ela não tem cultura e ela repudia quem tem a cultura, né? Porque assim, esse cara sabe mais que eu, então eu não quero ele perto de mim, quero que ele se dane, eu vou destruir. Você acaba criando, né, nichos então, o que a gente onde não deveria ter, né? Exatamente. A gente mostra para a criança que o livro é uma ferramenta boa para ela não ser enganada, entendeu? E que busque no livro informações para se tornar um cidadão que pense no coletivo. E, assim, no projeto, quando você faz a edição, chega a ter momentos onde o professor, a escola que teve a participação, volta a consultar o projeto para pedir indicação de novos livros, de estruturar melhor a biblioteca da escola? Como que é a experiência pós-projeto? A gente nunca teve isso, que você
falou agora, né? O que existe, a partir do momento que a gente dá a capacitação para a professora, é deixar o contato, e aí sim, se a professora se sentir confortável e na necessidade, ela consulta a professora que deu a capacitação para ela. A gente sempre esteve aberto para indicar livros, né? Agora, a gente não tem conhecimento de biblioteca, no sentido assim, de como estruturar uma biblioteca, né? A gente não tem essa formação acadêmica, né? Eu sempre sugiro, se alguém vier me perguntar, consulte um profissional da área, né? A minha atividade é cultural de fazer você gostar do livro. Que bom que você quer melhorar a sua biblioteca. Então, sinal de que eu despertei em você alguma coisa, né? Então, a gente sugere livros quando nos perguntam, né? Mas até hoje ninguém veio pedir sugestão para melhorar a biblioteca, né? Até porque a gente tem uma ideia de transformar o nosso Lê Pra Mim numa biblioteca Lê Pra Mim, itinerante, né? Em que a gente possa fazer leitura dentro dessa biblioteca, né? Levar livros, emprestar e devolver e tal. Então, seria um casamento entre projetos diferentes. Ou seja, em resumo, o projeto não é só isso que foram esses 10 anos. Tem coisas que estão vindo para o futuro. Tem desdobramentos a caminho, que só não vieram ainda porque precisamos de um suporte financeiro, óbvio, né? E aí, você falando de livros infantis, eu estou vendo 2 livros aí atrás de você. Conta um pouco pra gente sobre esses livros. Não tenho o terceiro. Eu não tenho o terceiro, eu só tenho esses 2 aqui comigo, acabou e eu não fiz mais, né? O Lê Pra Mim juntou coisas. Desde o ano 2000, eu participava de um grupo literário, em que a gente se reunia de 15 em 15 dias e a gente escrevia e lia aquilo que a gente produzia, né? E o Lê Pra Mim chegou, mas eu já escrevia. Eu já tinha lançado um livro em 2007. Eu lancei meu primeiro livro adulto, que tinham 25 contos divertidos. Em 2011 eu lancei o segundo, adulto também, com contos divertidos. E em 2012 eu lancei o primeiro infantil, que é a minha história, com a minha relação com os óculos. Cuidado com os óculos, a história de um menino que quebrava muitos óculos, né? Baseados então em fatos eu conto reais. um pouco total, e algumas mentiras verdadeiras. Eu operei miopia em 2014. 16, eu acho. Em 2016 eu operei a miopia dos olhos, né? Então, esse livro é um pouco autobiográfico. Esse aqui é Uma Amizade Pintada de Urucum, que foi uma encomenda da editora. Minha editora, na época, dizia assim, tem um edital do governo para livros que falem um pouco sobre a cultura brasileira ligada aos índios e ao Brasil Muito colonial. Legal. Sabe escrever? Legal. Não sei, mas me deu uma semana, aí eu tive várias coisas assim, de repente o livro foi surgindo e eu construí esse que eles lançaram e tal, né? E assim, eu escrevo muito o livro infantil baseado nas coisas da minha infância e das coisas que eu vivi e que eu vi, né? E hoje em dia eu já observo mais as crianças, eu tenho histórias que eu conto, que eu sei que estão aqui para escrever, mas baseado nas crianças atualmente. Mas eu gosto de escrever sobre as coisas que eu vi, as coisas que eu sei que dão uma história. Já fica uma dica para quem quer começar a escrever. Então assim, eu tenho 3 livros já prontos para sair, mas não dá para sair agora e também não dá para lançar um atrás do outro, né? Esse aqui é o Aniversário de Isabela, que é a história de um aniversário que todo janeiro, que são férias escolares, a gente passava em Iguaba Grande, que é uma cidade da região dos Lagos aqui do Rio. E a nossa prima Isabela, minha prima, passava o aniversário só com a família, coitada, porque os coleguinhas da escola ficaram na cidade dela, né? Então, o aniversário de Isabela é um conto, uma história que se passa num aniversário de Isabela, né?
Então a gente pegou a verdade, a gente pegou as bonecas da casa, eu e minha irmã fomos para o lado de fora da casa e fizemos um teatrinho de fantoche com as bonecas, né? Então isso está no livro. A gente tem um personagem na nossa família que tem um olho grande. Então, onde o personagem da nossa família chega, acontece uma coisa. Então, assim, no livro tem esse personagem. Chega uma tia, no livro é retratado como uma tia, e ela olha para o bolo sola. Ela olha para a bola estoura, porque a tia é olho grande. Então, assim, eu juntei várias coisas da minha infância junto com o aniversário da Isabela e a gente conta uma história, né? Quem fez a ilustração desse livro aqui foi a Dig Dutra, a atriz. Quem fez a ilustração desse aqui foi o Cláudio Duarte. Cara, esse cara é gênio. Cláudio Duarte é gênio. Ele fazia crônica, ele fazia ilustração de charge para o Globo. Gênio, gênio, gênio. E o Cuidado com os Óculos é a Priscila Larroque de Brasília, que fez a ilustração para mim, né? Os 3 foram editados pela mesma editora, Livros Ilimitados. E os adultos são os nomes: Trago a Pessoa Amada em 3 Dias, Cuidado com os Ovos. É muito engraçado que eu lancei o Cuidado com os Ovos e tinha um livro infantil que se chamava O Menino Quatro Olho. Aí eu fui conversar com uma moça da área de literatura. Eu disse: Menino Quatro Olhos, você não vai vender esse livro. É bullying. Você não pode botar esse título. Esquece esse título, horror. Não vou deixar você botar esse título. Falei, porra, perdi o título do meu livro, né? O Menino Quatro Olhos. Aí eu fui presentear uma amiga com o Cuidado com os Óculos, com Cuidado com os Ovos. Aí na hora que eu peguei o livro e fiz a dedicatória do Cuidado com os Ovos e entreguei para a menina, eu olhei para o livro e falei assim: eu descobri o livro, eu descobri o título. Ela falou: o que você está falando? Eu falei: não, porque eu estou esperando um título para lançar o primeiro livro infantil. Eu vou botar Cuidado com os Óculos. Então, porque a criança já gritava no livro essa frase. Então, eu só casou um com o outro. Aí depois eu lancei esse Cuidado com os Ovos, eu lancei ele em Madrid, na Feira do Livro de Madrid, por uma editora lá de Madrid, que fez uma tradução. Eu fui para lá, foi maravilhoso, inesquecível, saudade mortal da Espanha. E depois lancei Elas Estão Descontroladas, que é um outro livro de contos de 2 espiãs internacionais, tipo Tom e Jerry, Papaléguas e a Ave, né? E elas ficam se matando, mas sempre no próximo episódio elas estão vivas e lindas e cheirosas, né? Baseadas em fatos alguns reais. As duas personagens são 2 espiãs internacionais e elas existem, não como espiãs, são 2 mulheres que me inspiram e que elas me contam coisas. Ih, você não sabe o que aconteceu. Quebrei o joelho. Ih, você não sabe o que aconteceu. Fui numa casa onde o cara me trancou. Ih, você não sabe o que aconteceu. Dormi na casa da minha amiga, fui fazer xixi à noite, uma ligação de mãe. Quase... Mãe faz isso, né? Mas a gente fala sempre. E elas sempre me contam coisas. E eu sempre invento uma coisa de uma para outra, né? Uma brigando com a outra, né? E agora, para esse ano, eu tenho um infantil para lançar, mas impossível, e um adulto que já estava pronto, né? Que é um outro livro de contos que já está pronto, chama-se A Perereca Voadora, que é a história de uma dentadura, né? E eu vou lançar o livro que eu escrevi para minha irmã, que a minha irmã nadava quando a gente era pequeno, e teve um acontecimento numa competição de natação que ela foi ganhando a competição, de repente ela fez a virada, na hora de ela voltar bebeu água e parou. Pânico. Desespero nosso na arquibancada. E aí eu resolvi escrever, baseado nesse fato, eu resolvi escrever essa história. O nome do livro infantil é Vai, Renata. É a história minha gritando para ela nadar. E aí ela faz a virada, vai, bebe água. Só que aí a menina, personagem do livro, tem um insight. Ela volta de nado sincronizado. Ela chega em último. Perdeu, ela já sabe que perdeu.
mas pelo nado sincronizado ela é aplaudida pela arquibancada. Então ela perdeu de um lado, mas ela ganhou de outro, né? Então tem esses 2 livros daqui. Tá no forninho, só doidos para passar sair. um pouco essa pandemia para sair, né? Não podem, coitados, né? Então é isso. Eu sempre gosto de lançar um livro por ano, alternando. Um ano eu lanço um infantil, um ano eu lanço um adulto, porque os compradores são sempre os mesmos, né? Porque a gente é autor novato e desconhecido, só os amigos e familiares que compram. Às vezes compra para dar de presente porque gostou, mas assim, é muito difícil virar um best-seller você que está fora do mercado específico de Mas que venda não de seja um livros, né? empecilho para não tentar e não publicar, né? Eu acho que existe Não posso publicar. Eu possibilidades boto meu infinitas dinheiro, na eu publico. literatura, seja para criança, seja para jovem, seja para É. adulto. Acho que todo mundo tem que tentar escrever alguma coisa, né? Eu sou suspeito, né? Porque eu adoro a língua portuguesa. Eu adoro escrever. Eu adoro contar a história de alguma forma. Eu adoro ler. Eu adoro ler em voz alta. Então, aqui em casa, quantidade de livro eu dou, porque chega, eu vou dando, eu compro, vou dando, porque eu já li, né? Porque eu não tenho mais onde guardar. É, e eu acho que o livro tem que circular. Eu não acho que o livro é propriedade minha. Eu acho que o livro é propriedade de quem está lendo no momento, né? Tem até um conhecido meu que ele tem um projeto Esqueça um Livro. Então a gente pega o livro, vai no metrô, Sim. esquece ele no banco Que do é metrô. maravilhoso. Alguém vai e pega. Ele é de São Paulo. Maravilhoso. Ele é de São Paulo. Ele é da editora Planeta, o Fábio. E a ideia é dele, né? E aqui no Rio tinha um projeto, mas ele não existe mais como projeto. Tinha uma casinha de passarinho que ela era colocada em praças. Só que essa casinha de passarinho, ela é uma casinha onde você guarda o livro ali, fecha e vai embora, né? Mas não fecha, guarda ali. E você deixa o livro ali. Se você quiser ler um livro, você vai lá, abre, vê o que tem. Ah, quero ler esse. Pega e leva embora. Ah, já li. Devolve ali na casinha, né? Esse projeto, as casinhas ficaram, mas quem alimenta não alimenta mais. Mas que ficam mais. ideias, então, né? Às vezes De eu quem está junto assistindo, de repente, de iniciar esse hábito sem pensar em projetos, sem pensar em uma coisa estruturada, mas simplesmente você chegar e abandonar um livro num lugar para outra pessoa pegar. Às vezes eu junto 10 livros aqui, vou lá na casinha e boto os 10 livros lá dentro. Né? 2 dias depois não tem mais nada. Que bom. Muito bem. Marcelo, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, essa conversa tão rica, tão, assim, é maravilhoso, porque, assim, eu sou fã do projeto, mas eu sou um fã que fica acompanhando, então eu queria ter essa oportunidade de conversar mais a fundo sobre o projeto, até para apresentar, porque é um projeto maravilhoso, né? 28 mil crianças foram atendidas nesses 10 anos, que venham muito mais décadas pela frente, inovações do projeto. Fica aqui a minha torcida para que esse projeto, a pandemia, ela traga um desafio, mas que ele volte com garra, com força total. E gratidão por você estar aqui com a gente, disponibilizando o seu tempo, a sua palavra, porque assim, é incrível quando a gente tem pessoas que a gente admira, que vem aqui para frente da telinha e começa a falar com a gente vê que, gente, é gente como a gente, né? E é maravilhoso, porque você consegue falar numa linguagem para criança, numa linguagem para adulto, e isso é incrível. Muito, muito, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço tudo que você falou e a gente faz o Ler para mim porque é da nossa natureza, né? Existe um filme que eu sempre recomendo que as pessoas vejam assim, A Gente É Pro Que Nasce. É um filme brasileiro até. Então, eu sou engenheiro civil, mas eu nasci para isso. Eu nasci para livro infantil, né? Então eu faço outros projetos, faço teatro para criança, show de música para adulto, exposição, mas a literatura infantil, quando eu vejo o resultado, é para isso, sabe?
E eu só tenho que agradecer a oportunidade. Quando precisar tapar um buraco, não tem assunto, me chama para a gente fala de cinema, a gente fala Com certeza, de já vou anotando seriado, a aqui gente fala todas de as teatro. possibilidades. Você tem um repertório maravilhoso. A gente... Tá bom? Tá bom, querido. Muito Obrigado, tá? obrigado. E obrigado para vocês que ficaram assistindo aqui essa live com a gente. Obrigado pelo